Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 13ª aula aqui do terceiro módulo de grego intermediário. Estamos falando ainda sobre o genitivo, estamos já quase concluindo essa parte aí que trata sobre este caso. E agora especificamente vamos falar do genitivo depois de certos verbos, como já temos apresentado, especificamente com um objeto direto, né? São alguns verbos que tomam o genitivo como seu objeto direto. Nós passamos por alguns especificamente tratando ali na última aula e vamos continuar com outros verbos que também têm essa mesma ideia, certo? É bom lembrar, como sempre tenho colocado aqui, que todas essas funcionalidades, né, todas essas funções do genitivo, elas podem ser trabalhadas de uma forma um pouco mais prática para você, se você olhá-las a partir da perspectiva escriturística, né, como já temos colocado aqui, percebendo a parte ali do verbo e dos substantivos a partir do texto que você tem trabalhado. Faz muito mais sentido você estudar o grego quando você aplica especificamente aquilo que você está estudando dentro do texto que você está trabalhando também. E isso para qualquer língua, certo? Para qualquer língua é assim que funciona. Você precisa trabalhar de uma forma que faça sentido para você, que você goste do que você está fazendo e também de que você veja que aquilo que você está trabalhando faz um sentido, ele é prático, é uma questão prática, uma questão que é de fato, que pode ser colocada em prática exatamente logo depois de você estar estudando, certo? Então, por essa razão, eu quero chamar você a colocar em prática aquilo que você está estudando aqui. Então, se você tem estudado o genitivo, quando você está estudando lá para a sua pregação, para o seu estudo bíblico, até para o seu devocional, não precisa também pegar todos os detalhes lá do seu texto devocional, texto diário, mas de repente um versículo que chamou sua atenção na sua leitura diária, você pode trabalhar ali os genitivos, por exemplo. Que genitivo é aquele, certo? Então, a gente está tratando o genitivo agora. Vamos dizer que você está lendo na sua Bíblia o texto de 1 Coríntios e aí você se depara ali no capítulo 3, sei lá, com um genitivo no versículo, sei lá, no versículo 2, versículo 3. Estou falando textos aqui aleatórios, mas só para você entender que aí nesse versículo que chamou sua atenção, de repente você até anotou no seu caderno lá de oração, no seu caderno devocional, enfim. E aí você procura aquele genitivo. Que tipo de genitivo é esse? Aí você vai lá no Daniel Wallace, vai procurar aquela passagem lá no Daniel Wallace. Se você não achar, você vai procurar que tipo de genitivo aquele pode ser, enfim. Para que aquilo que a gente está estudando aqui faça sentido para você, não seja simplesmente mais um conceito, mais uma aula, e aí você vai criando esse peso quando você vai falando de Bíblia, né? Falando sobre o estudo da Palavra de Deus, e não deve ser assim de forma alguma. Então, por essa razão, quando você for trabalhar o estudo do grego, faça isso de uma forma escriturística, ou seja, aplique aquilo que você está aprendendo dentro dos projetos que você tem trabalhado biblicamente, certo? Então, torne isso prático, ou melhor dizendo, também aplicável, certo? Esse é o toque que eu preciso dar para você. Um outro toque que você precisa receber também sobre a questão do estudo do grego é algo que eu aprendi com uma leitura que eu fiz sobre o D. Carson, e ele dizia o seguinte, que ele conseguia produzir tanta teologia, tantos materiais teológicos, enfim, tanta pesquisa que ele já tem realizado há muitos anos, que ele conseguia fazer isso porque ele conseguia colocar os projetos dele em concatenação, ou seja, é como se ele fosse dar uma aula de uma disciplina lá de 1 Coríntios 13, de 1 Coríntios, ele fosse ensinar 1 Coríntios lá no seminário onde ele, enfim, fosse ensinar.
E aí, naquele ano lá que ele fosse ensinar o 1 Coríntios, ele também ia escrever alguns jornais teológicos, alguns artigos também, né, sobre 1 Coríntios. Então ele faria as suas aulas em 1 Coríntios e também ele escreveria sobre algum tópico lá dentro de 1 Coríntios. Então lá nos seus artigos teológicos ele escreveria e leria, obviamente, já que ele escreveu. Então os artigos que ele leria e escreveria seriam dentro desse tópico aqui. E é mais ou menos assim. Então se alguém o chamasse para uma pregação, para uma conferência, enfim, eu estou só aplicando aqui, ele fala isso de outras formas, mas eu estou tentando aplicar aqui para a nossa realidade. Então você sugeriria para essa pessoa o seguinte: que tal então você, na nossa pré-eleção, na nossa conferência, a gente aplicar então um tema sobre o amor em 1 Coríntios 13, enfim. Então aí você vai pregar lá sobre 1 Coríntios também. E por aí vai. Então, os seus projetos, e aí você vai pregar lá na sua igreja. Então, porque já que é o seu texto, um texto importante lá que você vai ensinar no seminário, porque então você não prega lá na sua igreja sobre nas suas pregações, você tira o ano então para expor 1 Coríntios 13. Por que não? E se de repente você precisa fazer uma exegese de um texto, então por que você não faz uma exegese de 1 Coríntios também? E por aí vai. Então, às vezes na teologia o que a gente precisa fazer, a gente aqui está falando de grego intermediário. Então o que você precisa fazer? Você precisa pensar aí como é que você pode concatenar o seu tempo e os seus projetos dentro disso que a gente está trabalhando aqui. Então a gente está trabalhando sobre o genitivo. Se a gente está trabalhando sobre o genitivo e você quer aprender mais sobre o genitivo, aplique o genitivo aos seus projetos, suas leituras, aos seus artigos, às suas pregações, lá no seminário, no curso bíblico, ou enfim. O ponto é: aplique os conceitos da teologia dentro daquilo que você tem apresentado, certo? Dentro daquilo que você tem feito aí nos seus projetos. Isso vai fazer muito mais sentido para você, muito mais, mas muito. Você vai ganhar muito tempo, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas totalmente fora de concatenação. Então você está ensinando sobre 1 Coríntios lá na escola dominical, pregando sobre Êxodo no domingo à noite, e aí na quarta-feira você tem que ensinar no culto de oração, e você vai ensinar sobre a vida de Esté, e aí, sabe, se você tem um propósito com cada um deles, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente precisa de uma concatenação aí para facilitar, porque é a Bíblia, a teologia que a gente está estudando. Então a gente fazer isso de uma forma intencional vai ajudar muito. Já que você tem estudado grego, se você está aqui, né, na aula 13 do terceiro módulo, então você já ouviu 28 aulas aí sobre o genitivo, é muita coisa, né? Só sobre esse segundo módulo. Então, isso quer dizer que você tem perseverado. Então, por essa razão, cuide dos seus projetos para que eles façam sentido dentro daquilo que você tem estudado. Genitivo, acusativo, dativo, tudo isso dentro de um campo maior dos seus projetos, certo? Então, vale a pena você levar a sério esse toque aí. Aprendi com D.A. Carson. Produtividade dentro do mundo teológico vai fazer muito mais sentido para você se você agir dessa forma, ok? Muito bem. Chegando agora aqui no conteúdo especificamente, o genitivo depois de certos verbos como um objeto direto, agora vamos falar com ele com relação à emoção ou volição. Kai epiten aurion ekbalon edoken duo denaria to pandorrei kai eipen epimelethete autu kai hoti an pros da paneses ego ente epanerhethai me apodosso soi. Então Lucas 10:35. No dia seguinte tirou 2 denários. Então rapidamente aqui, ekbalo tirou,
édoken, então os entregou, duodenária, 2 denários, epiten aurion, então no dia seguinte, pandorrei ao hospedeiro, caieipen, né, dizendo, e disse. Então um ponto aqui, epimelethete, cuida ao tu, né, deste homem, cuida dele, cai e hoti an prodopaneses, que seria mais ou menos naquilo que, ou se em alguma coisa, em que, então mais ou menos isso que ele quer dizer aqui com hoti an prostaneses, então se alguma coisa gastares a mais, né, passar aí um pouco, então ego, então eu, ento, a ti, epaner, restai, indenizarei. Na verdade, isso aqui é quando voltar, né? Só para você saber aqui. Quando voltar, apodosso soi, né? Pagarei, indenizarei a ti. Essa ideia aí que a gente está querendo mostrar. Muito bem. O ponto aqui a se chamar a atenção é epimelethete ao tu. Então, cuida deste homem. Algo que tem a ver com emoção, com volição, com cuidado, com gerar cuidado sobre alguém. E, interessantemente, se utiliza um genitivo com um objeto direto para trazer, neste caso aqui, cuida deste homem, que cuida de alguém, né? Nesse sentido aí. E aí, a forma como se é colocado aí como um objeto direto, utiliza-se esse verbo aí, esse verbo que tem a ver com essa emoção, com esse cuidado, e então no caso aqui um pronome, né, no genitivo. Atualizada trabalhou aqui com deste homem, já puxando uma outra referência, uma referência anafórica daquilo que foi falado anteriormente, então sim, anafórica, mas enfim, isso é que se quer chamar a atenção com isso aqui. Algo mais claro aqui pra gente, pistos, logos, eitis, episcotes, oregetai, kalu, ergo, epithimei. Então, pistos, fiel, logos, fiel, é a palavra. Se, tis, alguém, episcopes, oregetai. Então, oregetai aspira, episcopes ao episcopado. Kalu, excelente, boa, ergo, obra, epithimei, almeja. E assim a gente tem essa frase aí assim traduzida, certo? O que eu quero chamar a sua atenção é exatamente aqui para para o epithimel, certo? Epithimel, exatamente. Sempre tomará o genitivo como objeto direto. Então, no caso aqui, é alguém que deseja, que almeja, a sua vontade, o seu querer está relacionado, então, a esse ponto aí, né, de querer o episcopado. E o episcopado aqui é colocado de uma forma genitiva, episcopes, terminando aí em eta sigma, certo? Eta sigma. Então, chamando aqui a sua atenção para esse nosso amigo aqui, episcopes. Interessantemente, então, essa ideia aqui de volição, de querer, de vontade, está relacionado, então, ao verbo oregetai, querer, e para expressar isso, ele toma o episcopes aqui como um objeto direto a partir de um genitivo.
Então, para caber a preposição de, no caso no português, poderíamos traduzir então como alguém que é desejoso de uma boa obra, para que o genitivo faça um sentido aí com a frase, com o oregeta aí, né, com a vontade. Então, para que faça sentido aí, já que nós utilizamos geralmente o genitivo relacionado à preposição de, poderíamos trabalhar então como desejoso de uma boa obra. Um outro texto aqui que nós temos, aliás, uma outra ideia, inclusive com outros textos, seria a ideia de compartilhamento, certo? Compartilhamento. Interessante a gente trabalhar com essa ideia também, certo? Hoi men gar, então, hoi men gar pros oligas, remeras kata to dokun, autois epaideon, rode epito sinferon, eisto metalaben tes agiotetos autu. Então, aqui neste caso, eu quero chamar sua atenção aqui para o final, quando ele diz eisto metalaben. Então, afim, o estou aqui com a ideia de a fim de, e aí metalaben, a ideia de ser participante, certo? Ser participante da sua santidade. Aqui nós temos então tes agiotetos, então metalaben tes agiotetos, sermos participantes da sua santidade. Muito bem. Interessantemente, da mesma forma, ele utiliza essa ideia aqui de metalaben, ou seja, de tomar junto, né, de compartilhar tes agiotetos, ou seja, a santidade. Então é um verbo que indica compartilhamento, e para indicar esse objeto direto, né, esse objeto de compartilhamento, se utiliza então um genitivo aí para apresentar esse objeto direto e nos colocar aqui participantes da sua santidade. E então nós trabalhamos aqui a ideia de compartilhamento, participante da sua santidade. O de permanece, né? O de do genitivo, que muitas vezes aparece, também pode ser aqui, mas lembrando que a ideia verbal nos remete a um objeto direto. Um outro texto aqui para a gente lembrar é o caso também do objeto direto partitivo, certo? Então, de uma forma geral, se um verbo pode tomar tanto o genitivo como o acusativo na função de objeto direto, o acusativo será usado para tomar o todo, certo? E o genitivo para tomar em parte. Então, o acusativo tem a ideia de um todo e o genitivo a ideia de em parte. Então, a participação que o crente, no caso, tem na santidade de Deus não é completa, certo? Mas derivada e parcial. Lembra que ele usou o genitivo? Então, ela é em parte. Nós somos participantes da santidade de Deus em parte, certo? Derivada e parcial. O genitivo parece ser usado, então, para refletir isso, certo? Para um compartilhamento, para um toque ali parcial. Então, kratessas tes heiros tu paidio. Então, ele tomou a criança, né, pela mão, tes heiros. Não foi completamente, não abraçou assim completamente, tomou pela mão, e um toque gentil, suave, nesse sentido, apresentando aí esse diferencial entre o acusativo, que seria esse tomar como um todo, e esse em parte, apresentado então pelo genitivo. Hoi de Andres, hoi sinodeontes auto, Estekeisen eneoi, acuontes mentes phones, medena de theoruntes. Muito bem. Vamos aqui então, hoi de Andres. Então, os, hoi aqui,
os Andres. Você lembra de, por exemplo, da palavra, muitas palavras aqui com Andros. Vamos falar aqui de uma palavra interessante, certo? A palavra andragogia. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, né? Mas você deve ter ouvido falar de uma outra palavra, certamente, pedagogia. Olha que interessante essas duas palavras, certo? Andros, no grego, andros, tem a ver com homem, certo? E a palavra paidion tem a ver com criança. Então, a ideia aqui de pedagogia, ela vem dessa palavra paidion, né? Então, é a ideia do ensino para as crianças. E a andragogia, que pouca gente sabe, vem justamente da palavra andros aqui, que significa homem, já com a ideia de maturidade em muitos pontos. Então, Roide Andres, aí tem essa ideia. Então, quando você for lembrar de ensino, e só um toque aqui, geralmente quando se fala de pedagogia, o pessoal confunde e quer, inclusive, inserir as técnicas para as crianças no ensino para os adultos, e a gente sabe que isso não funciona, né? Então, por essa razão, vale a pena também entender isso aqui, mas só para que você tenha um toque aqui, esse Andres, homens, né? Os homens, hoi sinodeontes, ou seja, os sinodeontes são os seus companheiros de viagem, né? Os que iam com ele. Reis tekeisan, então pararam. Eneoi, emudecido. Acuontes, ouvindo. Tesfones, a voz. Medena, contudo, aliás, não vendo ninguém, na verdade, né? Medena é ninguém, tá? Desculpe aí. Medena, então, vendo. Contudo. Theorontes, vendo. Então, por outro lado aqui, né? Não vendo, né? Não vendo ninguém, enfim. O ponto que eu quero chamar aqui a sua atenção é justamente para o fato aqui do acuontes, certo? Eles estavam ouvindo junto com eles, certo? Tesfones, eles estavam ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, aqui, estava junto com eles, certo? Mas não ouviram, né? Então pararam, seus companheiros pararam emudecidos, ouvindo a voz. Essa ideia aí um pouco de compartilhamento, já que eles estavam juntos, ouvindo a voz, e aí no caso o acontes toma o tesfones aqui como um genitivo, certo? Com uma ideia genitiva, ok? Então esse foi o ponto que eu queria aí apresentar para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha que você tenha conseguido, na verdade, seguir aqui o nosso raciocínio. Já temos falado muito sobre muitos conceitos, mas não esqueça daquilo que eu já falei para você. Não esqueça de aplicar, de tornar o seu estudo do grego aplicável aos seus estudos bíblicos, aos seus projetos de estudo da Palavra de Deus, porque vai realmente valer a pena quando você vir isso em ação, né? Se você vir isso sendo colocado em prática, você vai se sentir mais empolgado aí para estudar o grego bíblico, ok? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!